Carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 ao verso 19. Diz a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, a pensar em Deus agora, a aquietar seu coração. Vamos orar? Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Tu és maravilhoso, não há outro além de ti, não há ninguém que se compare a ti. Nós estamos aqui dando graças pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de poder abraçar nossos irmãos, viver como família, poder fazer nossas orações na certeza de que o Senhor nos ouve, poder cantar louvores e agora poder ouvir a tua palavra. Deus, é muito bom saber que o Senhor ainda quer falar conosco, apesar de tantas vezes que ouvimos a tua voz e endurecemos o nosso coração. E pedimos, Deus, que nessa noite a tua palavra nos atinja em cheio, mexendo conosco, com nossos valores, com nossos pensamentos, sentimentos, nos moldando mais um pouco a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nós pedimos ao Espírito Santo que haja livremente no meio desta congregação e que o Senhor também cuide da nossa segurança, repreendendo toda manifestação contrária, seja carnal ou seja espiritual. Assim, Deus, nos abrimos para receber a tua palavra e já damos graças por ela, em nome de Jesus. Amém. Não podemos deixar nosso coração endurecer. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Nós lemos na palavra do Senhor que um dos primeiros efeitos da salvação é a mudança de coração. O profeta Ezequiel escreve que Deus substitui o nosso velho coração por um novo. O coração velho é um coração de pedra, um coração insensível, duro, implacável. E o coração novo é um coração de carne. Um coração mole, quebrantado, sensível às coisas de Deus, voltado para o próximo. E lendo as Escrituras, nós vamos ver que a única coisa que Deus pede de nós é o nosso coração. Lá em Provérbios 23, 26, por exemplo, está escrito: filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede o nosso coração porque Ele quer um relacionamento conosco, onde Ele possa nos amar e também ser amado. Em uma linguagem simbólica e poética, a Bíblia diz que o coração é a fonte do amor. E para nós, que somos o povo de Deus, tudo se resume no amor. Jesus ensina que toda a lei depende do amor.
do amor a Deus e do amor ao próximo. Isso está lá em Mateus 22, de 36 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo resume mais ainda essa questão ao dizer que o cumprimento da lei é o amor. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 10. Se nós espremermos a Bíblia toda em uma só palavra, não tem outra palavra a não ser amor. A Bíblia é uma história de amor, de um Deus soberano por criaturas tão pequenas. E esse amor foi ao extremo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Portanto, nosso coração não pode ser duro nem em relação a Deus e nem também em relação ao próximo. Por que nós cristãos não podemos ter um coração duro? Em primeiro lugar, um coração duro nos impede de perdoar. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao verso 8. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Nesse texto, os fariseus interrogam Jesus acerca do divórcio, com o intuito de experimentá-lo, argumentando que a lei de Moisés o havia instituído. E Jesus então diz para eles: a lei de Moisés permite o divórcio, mas é por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio, ou seja, divórcio não é algo que seja o plano original de Deus para o homem e para a família. E quando a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, não é você ir no cartório e fazer um papel de divórcio. Deus odeia marido e mulher dormindo em cama separada. Deus odeia marido e mulher de mal um com o outro. A lei do divórcio, o papel do divórcio, não separa ninguém que já não esteja separado. Mas o que ocasiona isso? A dureza do coração. O termo original aí para dureza de coração é esclerocardia. Um coração esclerosado, um coração empedrado que não consegue se converter ao outro, entender o outro, perdoar o outro. E o fim inevitável é um papel de divórcio. Quando o papel separa é porque os corações já estão separados, as almas já estão separadas. E é isso que Deus odeia. Esse princípio ele não se aplica apenas a marido e mulher, se aplica também, por exemplo, a pais e filhos. Se o coração for duro, os pais e os filhos também não vão conseguir viver em harmonia. Há uma coisa que existe entre pais e filhos que as ciências humanas chamam de abismo de gerações. Porque o mundo em que o pai viveu não é o mesmo mundo em que o filho está vivendo. A palavra do Senhor diz que pais e filhos precisam converter o coração uns aos outros para que não haja maldição. Olha o que está escrito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Também em Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pais têm que converter os corações aos filhos e filhos precisam converter os corações aos pais. E eu digo para os irmãos, é nessa ordem. Primeiro o pai se volta para o filho, depois o filho se volta para o pai. Quando há um rompimento de relacionamento, o pai não pode ficar esperando o filho vir falar com ele. Ah, foi ele que errou, porque aqui nessa casa quem manda sou eu, porque ele come angu na minha panela, então ele que vem falar comigo. Isso não é bíblico, porque nossos filhos não têm a vivência que nós temos, não têm a maturidade que nós temos, talvez não tenham a fé que nós temos. Então nós temos que ir ao filho sim. Ah, mas isso é humilhação. A Bíblia diz que quem se humilha na presença do Senhor será exaltado. Mais dia, menos dia, nós seremos honrados. Nossos filhos nos honrarão, se eles não nos honrarem, o Senhor nos honrará. Mas nós jamais podemos deixar que haja maldição em nossa terra, em nossa casa, porque há uma quebra de comunhão entre pais e filhos. Vamos pedir ao Senhor para converter o nosso coração aos nossos filhos, por mais trabalho que eles nos deem, porque os filhos são herança do Senhor. Criar filhos é uma missão, e nós precisamos cumprir a nossa missão, mesmo que eles não cooperem, porque o nosso compromisso, muito mais do que com eles, é com Deus. Portanto, pais e filhos não podem ter um coração duro um com o outro. E também, irmãos, a mesma regra vale para os relacionamentos interpessoais, principalmente no âmbito cristão. Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. É com o coração que nós amamos uns aos outros. Então o coração não pode estar endurecido. Mas e quando o irmão pisa no meu calo? Jesus ensinou para nós, lá em Lucas 17, de 3 a 6, o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Relacionamento humano dá problema, irmãos. Por isso que ele começa dizendo, acautelai-vos. Nós temos que tratar com o próximo com cautela. Cuidado com o que você fala, cuidado com o jeito que você olha, cuidado onde você vai, cuidado com as decisões que você toma. Porque a alma do nosso semelhante é um território muito frágil. Lidar com os sentimentos das pessoas é igual pisar em casca de ovo. Tem que ter cautela. Mas às vezes, mesmo com cautela, acontece. E quando alguém erra com a gente tem que repreender. Repreender como? Dar uma bronca nele no meio de todo mundo? Não. Está escrito lá em Mateus 18, a partir do verso 15. Teu irmão errou, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí chama umas 2 testemunhas, né? Gente do bem, gente da paz, e tenta de novo. Ah, não conseguiu? Aí você traz o problema para a igreja. E vamos orar, vamos tentar resolver como igreja. Jesus diz, se por 7 vezes no dia o teu irmão pecar e vier arrependido pedir perdão, perdoa. Eu estou dizendo que é fácil? Não. Mas se você levantou a mão e disse que agora é o seguidor de Cristo, não existe outra opção. Nós não podemos deixar o nosso coração endurecer, porque um coração duro nos impede de perdoar os nossos ofensores. Em segundo lugar, um coração duro nos impede de ver a ação de Deus ao nosso redor. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 13 a 21, diz assim: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães.
e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes? Nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Nesse texto, Jesus ensina aos discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento é aquilo que entra na massa, e altera a massa. A palavra fermento aí na língua original da Bíblia, o grego, é zume, que é usada como uma metáfora para a corrupção intelectual e moral da religião e do governo naquela época. Os discípulos acharam que Jesus estava julgando uma indireta, porque eles tinham esquecido de levar pão. Quando Jesus escuta o cochicho, poucas vezes nós vemos Jesus dar uma bronca tão forte nos discípulos como essa aqui. Ele tinha acabado de multiplicar pão 2 vezes para milhares de pessoas, irmãos. Primeiro foram 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. E ainda sobraram 12 cestos. Esse episódio está registrado aí em Marcos 6, de 34 a 44. Depois foram 7 pães e alguns peixinhos para 4.000. E ainda sobraram 7 cestos. Isso está registrado em Marcos 8, de 1 a 9. E ainda diz o texto: sem contar mulheres e crianças. Então, irmãos, como é que Jesus estaria preocupado com a falta de pão para 13 pessoas, num barquinho, numa pequena travessia pelo mar da Galileia? Quem pode o mais, pode o menos. Mas o coração deles estava endurecido. Então eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo, o que Deus podia fazer na vida deles, na vida das pessoas, e inclusive por meio deles. Na língua original, o termo utilizado aí para endurecido é poroô, que significa coberto por um calo. O coração deles estava calejado. Os 12 discípulos, que andavam com Jesus para todo lado, ouviam as pregações de Jesus, viram milagres, mas deixaram em algum momento que o coração ficasse calejado, e então pararam de perceber o que Deus pode fazer, e ao menor problema começaram a murmurar. Isso não acontece com a gente? Quantos milagres Deus já fez na vida da gente, irmãos? O maior deles é a salvação. E de lá para cá, quanta coisa nós já passamos, Desafios que você pensa, se fosse hoje, eu acho que eu nem ia aguentar. Mas Deus nos pegou pela mão e nos trouxe até aqui. Será, irmãos, que vale a pena a gente ficar agora reclamando, cochichando pelos cantos, por causa desse probleminha que nós estamos passando aqui? A Bíblia diz lá em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas? Em Filipenses 4:19 ele disse que haveria de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. A dureza de coração deles impedia que compreendessem o que Deus podia fazer. E isso aconteceu diversas vezes nas Escrituras, irmãos. Olha o que diz em Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 5. De novo entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal?
salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus estava ali, prestes a curar um homem que tinha uma mão mirrada. Estavam ali algumas pessoas observando Jesus para ver se curaria no sábado, a fim de acusá-lo. Jesus ficou condoído, irmão, com tanta dureza de coração. Quando o coração é duro, ao invés de a gente ver o que Deus está fazendo, o bem que Deus está fazendo na vida das pessoas, a gente começa a ver os defeitos para reclamar se a coisa não está sendo feita do jeito que a gente acha que deveria ser. Nós nos preocupamos mais com a forma do que com as pessoas. Também quando Jesus ressuscitou, está escrito que os discípulos não creram por causa da dureza de seus corações. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 9 ao 14, vai dizer assim: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Essas pessoas tinham sido companheiros de Jesus, mas não entenderam nada que Jesus tinha falado. E quando ele ressuscita, da maneira como os profetas já tinham anunciado, da maneira como ele tinha falado, os discípulos não acreditam. E Jesus diz: vocês não acreditaram por causa da incredulidade e da dureza de coração. Então nós não podemos deixar o nosso coração endurecer, porque se o nosso coração endurecer, nós perderemos a sensibilidade espiritual. E com isso perderemos a capacidade de reconhecer a ação de Deus à nossa volta. Esquecemos que Ele multiplica pão, esquecemos que Ele cura enfermos, esquecemos que Ele pode ressuscitar da morte. Nós cristãos não podemos deixar nosso coração endurecer a ponto de não perceber o que Deus está fazendo ao nosso redor. E em terceiro lugar, um coração duro nos impede de ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha o que está escrito no Salmo número 95, do verso 6 até o verso 11. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse texto, assim como o texto de Hebreus que nós lemos no começo, faz menção a um episódio acontecido no deserto, algum tempo depois da saída do povo do Egito. Esse episódio está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículos de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse:
dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É sobre essa passagem que o salmista e também o escritor aos Hebreus está falando. Porque eles estavam peregrinando segundo a palavra de Deus, segundo o mandamento do Senhor. E Deus direcionou aquele povo a Redim. Só que chegando ali não havia água, e o povo começa a murmurar contra Moisés, indiretamente contra Deus, questionando inclusive se tinham feito bom negócio em ter saído do Egito. Vocês lembram que Deus tirou esse povo do Egito com mão forte, mas bastou faltar água e o povo já não consegue mais ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Será que isso nos lembra alguma coisa? Será que nós nos lembramos do tamanho do inferno que Deus nos tirou, irmãos? Onde é que nós estaríamos agora se Deus não tivesse nos alcançado com a sua misericórdia? Deus nos tirou de uma escravidão terrível, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O salmista diz que ele nos tirou de um tremedal de lama, nos colocou os pés numa rocha firme, nos firmou os passos e colocou em nossos lábios um cântico de louvor. Aí faltou água um dia, a gente esquece tudo que Deus fez na vida da gente. Faltou pão um dia, a gente esquece tudo. Faltou carne, a gente esquece. Quantos de nós endurecemos o coração quando a vida nos traz privações, lutas? Mas Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de vir. Então nós vamos murmurar porque nesse momento não tem emprego? Quem é que abre a porta e que quando ele abre ninguém fecha? Nós vamos reclamar porque nesse momento nós estamos sozinhos, sem um relacionamento? O Salmo 68, versículo 6 diz que é Deus que faz o solitário viver em família. Mas se endurecermos o coração, nós vamos perder a capacidade de ouvir a voz de Deus e seguir na direção que Deus quer que a gente ande. Nessa passagem, irmãos, o povo colocou Deus contra a parede. É isso que é tentar Deus. O Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Sobe no alto do templo e pula, porque Deus vai dar ordem aos anjos e ele vai te segurar e você vai cair planando lá embaixo. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos fazer isso. O fato é que a água saiu da pedra, mas aquele lugar ficou marcado como lugar onde o povo tentou a Deus. Nós estamos aqui seguindo o seu mandamento e agora estamos aqui com sede. Será que foi bom negócio sair do Egito? Nós, às vezes, por estar com o coração endurecidos, questionamos a Deus porque fazemos o certo e temos prejuízos. É por isso que o salmista e o escritor aos Hebreus, eles dizem: quando ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração. Deus mandou você ir, você vá. Aconteça o que acontecer, vá. Não olhe para as circunstâncias. Não murmure contra Deus. Não tente a Deus. Não abandone a fé e volte para o Egito. Creia que a voz de Deus vai te levar aonde os propósitos dele para a tua vida estão. Deus nunca vai me levar em um lugar onde a graça dele não possa me proteger. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia diz que nós nunca seremos provados além das nossas forças. Ele prometeu estar conosco todos os dias.
Alguém já disse que as nossas necessidades sabotam a nossa fé. Nos momentos de carência, nós temos que vigiar dobrado. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, diz: jejuou 40 dias e teve fome, vírgula, então se aproximou o tentador. Quando nós temos uma carência, o tentador se aproxima. Concluindo, irmãos, está escrito lá no Salmo número 34, versículo 18, que perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado. Está escrito também no Salmo 51, 17, que Deus não despreza um coração compungido e contrito. Mas de outro lado, irmãos, a Bíblia mostra que é um perigo muito grande endurecer o coração obstinadamente contra Deus. Se nós insistirmos em manter o coração endurecido, Deus pode resolver nos amolecer do jeito mais difícil, e isso já aconteceu na história, inclusive na própria Bíblia. Lá em Josué, no capítulo 7, o povo estava endurecido pelo seu orgulho e foi lutar contra a pequena cidade de Ai. Eles perderam feio a guerra. E a Bíblia diz, lá em Josué capítulo 7, versículo 5, que o coração do povo se derreteu e ficou como água. E eu digo, irmãos, é facinho para Deus derreter nosso coração. É porque Ele é muito misericordioso. Mas está escrito, lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, e não haverá remédio para ele. Ou Deus pode nos endurecer ainda mais, como foi com Faraó. Quando lemos a história do Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, Faraó se endureceu 5 vezes ao ouvir a voz de Deus mandando o povo ir. Aí o que Deus faz? Então agora quem vai endurecer sou eu. E Deus então, a partir daí, Ele passa a endurecer o coração de Faraó. E mais 5 vezes aparece ali que Deus endureceu o coração de Faraó. Portanto, queridos, nós não podemos deixar que o nosso coração endureça. Vamos colocar de pé, queridos? A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho o coração. Oh, não. Alma não são palavras traiçoeiras, alegrias, mais um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido a Deus. A Deus. Deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação. Deixa quebrar coração de pedra. Coração de pedra. Coração de pedra. A flor murcha e cai, mas o amor permanece
traiçoeiras, alegrias, mais um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido adeus, adeus, deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra. Coração de pedra, coração de pedra. A flor murcha e cai, mas o amor